Diferente daquela carta pessoal, que é aquela carta básica que vocês têm como referência, essa carta que nós vamos estudar agora, ela não tem um objetivo expositivo. Aquela carta que você conhece, a carta pessoal, ela é expositiva, apesar de lá ter argumentação. Por exemplo, um parente poderia escrever para outro e lá ter caráter argumentativo. Porém, aquele tipo de carta pessoal, ela é uma carta que nós chamamos de carta expositiva. Essa carta que nós vamos estudar agora, ela é uma carta que nós chamamos de carta argumentativa. Qual é a principal característica dessa carta? É que essa carta ela é escrita para convencer alguém sobre alguma coisa. Então, o emissor dessa carta tem o objetivo de não só transmitir uma informação, não só de comunicar algo, não só de expor algum conteúdo, mas ele tem o objetivo também de persuadir, tá? De levar esse interlocutor a ser convencido sobre a temática, sobre o tema que ele escreve, tá bom? A argumentação é a sua principal arma de convencimento. Daqui a pouco a gente vai entender como é que a gente argumenta para alguém ser convencido sobre o nosso posicionamento, tá bom? O emissor, que é quem escreve a carta, através do seu ponto de vista, a gente chama o ponto de vista de tese. Se você puder puxar uma setinha aí, escreve. Tese. Tenta convencer o leitor, o receptor, sobre determinado assunto. O que é uma tese? Como o próprio nome diz, são argumentativas, devem sustentar uma tese ou defendê-la. Escreve aí tese e escreva o que significa tese. Pontinho. Tese, 2 pontos. Na frente de tese você coloca ponto de vista defendido. Ponto de vista defendido. Vírgula. A opinião de quem escreve, pontinho final. Então, a sua tese é o seu posicionamento sobre o tema que você está escrevendo. Vamos imaginar que você vai ter que escrever uma carta argumentativa, por exemplo, a respeito dos benefícios, convencer alguém sobre os benefícios do uso da internet. A sua tese, então, é que a internet ela pode ser utilizada de maneira produtiva, ela pode ser utilizada de maneira benéfica. Essa é a sua tese, porque esse é o seu posicionamento diante desse tema. Como você vai justificar esse posicionamento é que a gente chama de argumentos. Para isso, por exemplo, você vai dar exemplos. Você vai apresentar dados estatísticos. Você já fez a anotação sobre tese? Mais embaixo agora, escreva argumentos. 2 pontos de novo. Argumentos. 2 pontos novamente. Isso. Aí agora você vai escrever exemplos. Para argumentar, você pode utilizar exemplos. 2 pontos. Aí você coloca exemplos. Vírgula. Dados estatísticos, você pode colocar só dados. Porcentagens, por exemplo, são dados.
Você pode fazer uma comparação. Você pode fazer uma comparação quando você estiver argumentando. Você pode mostrar a causa e a consequência. Causa e consequência. Esse argumento aqui é um argumento muito utilizado pelos seus pais. A causa e a consequência. Quando você menciona alguma coisa, ele mostra logo a causa e a consequência do que vai acontecer, não é? Para poder convencer você de que aquela sua ação é inconsequente. Certo, Paulo? Já ouvi aqui, já li. Existem outras formas de argumentar, professora? Existe sim, viu? E essas que eu citei aqui para vocês, dando um exemplo, apresentando dados estatísticos, fazendo uma comparação, causa e consequência, fazendo uma citação também, você pode argumentar por meio de uma citação. Todas essas formas de argumentação aqui, elas são usadas em qualquer texto argumentativo. Por exemplo, na redação do Enem, os alunos escrevem uma redação dissertativa argumentativa. Bom dia. E eles utilizam esses argumentos aqui para justificar a tese defendida por eles na redação do Enem. A partir de hoje, a partir de agora, todos os textos argumentativos que você for escrever, você vai lembrar que se você está argumentando, você está defendendo uma tese. Você está defendendo um posicionamento. Se você está defendendo um posicionamento, você vai precisar justificar o seu posicionamento por meio de argumentos. E esses argumentos que vocês vão utilizar podem ser um exemplo, dados, uma comparação, causa e consequência, uma alusão histórica. Então, a gente usa um fato histórico para justificar aquela posição, aquele dado que a gente está apontando. Mas se vocês lembrarem, esses 4 aqui tá ótimo. Se vocês fizerem um parágrafo dando um exemplo e um parágrafo apresentando um dado estatístico, já tá bom. Quando vocês argumentam, vocês fazem isso aqui de maneira involuntária. Você diz, por exemplo, mas fulano fez. Então, você está dando um exemplo. Você diz, por exemplo, mas todas as pessoas da minha idade, todos os jovens, todos os adolescentes têm isso. Ou se comportam dessa maneira. Aí você está dando um dado, não é um dado preciso, mas você está dando um dado. Inclusive, quando a gente escreve teses, quando a gente escreve textos dissertativos argumentativos, um editorial, uma carta argumentativa, um artigo de opinião, os dados eles precisam ser muito precisos, viu? Faz outro tipo de argumento aqui que é muito válido, que é o argumento de autoridade. Como é o argumento de autoridade, professora? Você vai citar uma autoridade. Se você está falando sobre um aspecto ecológico, você vai citar um biólogo, não é? Se você está falando de saúde, você vai citar o secretário de saúde, alguém relativo a essa área, uma autoridade naquilo que você está falando. Se você está falando de educação, então tem que ser o que disse um professor, um pedagogo. Então, a autoridade no assunto. Então, uma referência naquele assunto que você está tentando convencer a outra pessoa. E aí, para você poder fazer um argumento de autoridade, você tem que pesquisar. Você vai ter que citar alguém que você pesquisou, né? Que você sabe o que aquela autoridade, aquele especialista diz a respeito desse assunto. Fizeram as anotações aqui sobre argumentos, sobre tese, sobre como defender um ponto de vista? Isso. Já sabemos que a principal característica dessa carta é a argumentação, a persuasão. Vocês podem fazer a anotação desse slide aqui. Vai ser importante para vocês.
Já? Vamos lá. Primeiro, nós já sabemos que o objetivo desse tipo de texto é convencer por meio de argumentos, persuadir a argumentação. Tem que ser, como qualquer texto escrito, apresentar uma linguagem clara e objetiva, ou seja, sem rodeios, sem repetição de expressões, determinar aquilo que precisa ser dito e organizar por parágrafo as informações e os argumentos que você está usando. Precisa ser objetiva, clara, direta, certo? Nós não escrevemos como nós falamos. A diferença lá básica entre a língua culta e a língua coloquial, entre a língua escrita e a língua oral. Então, a gente precisa ser, quando escreve, precisamos ser objetivos e diretos. Porque quando nós escrevemos, existe uma série de fatores que diferencia de quando nós falamos, tá bom? Geralmente escrita em primeira pessoa. Então, a carta argumentativa, ela pode ser escrita em primeira pessoa, professora. Pode ser escrita em primeira pessoa, tá bom? Mas isso aqui vai depender muito da proposta da carta. Então, quando vocês forem escrever, vai ter uma proposta de produção de texto. Essa proposta, ela vai dizer se você deve escrever a carta em primeira pessoa ou se você deve escrever a carta em terceira pessoa, não é isso? Quando a carta não disser nada, significa que a proposta não disser nada, significa que você pode escrever a carta em terceira pessoa. Quando vier dizendo que a carta tem que ser em primeira pessoa, aí você cumpre o papel aqui dela estar escrita em primeira pessoa. Como a carta argumentativa ela é um texto de opinião, muitos vestibulares já cobraram e estão voltando a cobrar esse tipo de texto nas suas provas, viu? Por que, professora, vão cobrar carta argumentativa na prova de redação? Sim, na prova de redação de muitos vestibulares, esse tipo de carta é cobrado, esse tipo de texto. Às vezes, existe até o fato do aluno poder opinar. Ele pode escrever um texto dissertativo ou ele pode escrever uma outra proposta. Tem duas propostas de produção de texto. E uma delas pode ser uma carta argumentativa. E aí vocês já sabem. Lendo a proposta de produção, vai estar lá dizendo se deve ser escrita em primeira pessoa ou se deve ser escrita em terceira pessoa. Se não vier dizendo nada, você escreve em terceira pessoa. Agora, se vier dizendo que tem que ser em primeira pessoa, aí você cumpre o que diz lá na proposta da carta, certo? Se vai dizendo, escreva uma carta para o presidente da República expressando a sua opinião sobre a declaração que foi dada na ONU. No dia tal. Aí vai estar lá dizendo, escreva o texto em primeira pessoa, vem dizendo como é que você deve assinar a carta. Geralmente, as cartas que são cobradas em provas, cartas que são produzidas, por exemplo, para fazer um concurso ou coisas assim, nós nunca assinamos com o nosso nome. Vem dizendo lá como é que você deve assinar. O seu nome vai aparecer, obviamente, no campo lá onde tem candidato, onde tem aluno, que é para você se identificar ali na prova. Mas lá na carta em si, no final, lá onde você assina, aqui embaixo, você geralmente nunca assina o seu nome. Vem dizendo na proposta como é que você deve assinar. Na maioria das vezes é como um estudante, como um cidadão. Aí você assina aqui embaixo, um cidadão ou um estudante. Se for uma carta, por exemplo, pedindo para você apresentar as belezas do seu estado, do Pará, convencer um turista a vir visitar o Pará. Aí lá no final pede para você assinar, assine como um morador local. Geralmente, não é para você assinar o seu nome aqui embaixo na carta, mas vem dizendo na proposta também como é que você deve assinar. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Seguimos, então. Já sabemos que o gênero textual carta, seja ele argumentativo, pessoal, seja ele qualquer outro tipo de carta, ele se caracteriza por ter um remetente e um destinatário, né? Quem escreve, quem recebe, a quem é dirigido esse tipo de texto. Pode ser escrito por uma pessoa ou por mais, pode ser dirigido a uma pessoa, a mais de uma empresa. Só que é importantíssimo o pronome de tratamento. Por quê? Porque quando nós escrevemos uma carta,
nós temos uma parte da estrutura dessa carta que chama vocativo. Vocativo, não é isso? Todo mundo aqui sabe que termo é esse? Sintaticamente? É o termo que eu uso para me dirigir ao meu interlocutor. Certo? Quando eu digo, Andressa, leia tal coisa. Andressa é o vocativo. Quando eu digo alunos, prestem atenção, alunos é o vocativo. Então, o pronome de tratamento que eu vou usar na estrutura da minha carta, ele tem que ser de acordo com o meu destinatário. Certo? E aí, sobre a assinatura, eu já falei. A proposta vai dizer como é que você deve assinar. Professor, se na proposta não disser nada, como é que eu devo assinar a minha carta? Aí você assina com seu nome. Tá bom? Mas se lá estiver dizendo assine como um estudante, lá no final você coloca só um estudante.